Cara, seja muito bem-vindo, né? Já conhecemos de longa data aí, a esse projeto, né? Conversar um pouco, né, do que representa, né, a figura do William, né, no trabalho, no dia a dia e como que ele pôde, né, te ajudar, né, no processo de desenvolvimento humano, por que não profissional, como líder, nas áreas onde tu atua e aonde, né, tu faz parte aí desse processo que vocês trabalharam juntos. Então, a ideia é um bate-papo, como a gente estava falando, uma conversa bem informal. E para começar, né, Marcelo, conta para mim, conta para gente aí que está ouvindo um pouco, como é que ele entrou na tua vida, como é que tu passou a conhecer o Winnie, como é que ele fez parte do teu dia a dia profissionalmente ou até mesmo, por que não, pessoalmente? Tranquilo. Então, conheci o William em 2017. Nós trabalhamos na mesma empresa. O William já era profissional na segunda passagem pela empresa. Ele entrou, acho que na segunda passagem dele, uns 3 meses antes de eu entrar na empresa. Ele era o head da unidade de serviço que eu atuo ainda hoje, né? E enfim, fiquei conhecendo o William quando eu comecei a participar de alguns projetos que ele acabava se envolvendo diretamente, né? Alguns projetos de alguns clientes que ele acompanhava mais de perto. É claro, tinha aquela questão de passa no corredor, enfim, conhece a pessoa, conhece o nome, claro, mas tive uma proximidade um pouco maior quando eu participei de uns projetos de um cliente em Curitiba. Fizemos algumas viagens juntos, enfim, dividimos táxi, almoços e afins, né? Trocamos bastante ideia e, assim, desde o início percebe o tipo do líder, né? Se eu fosse caracterizar o William numa palavra, eu diria assim, pô, tu percebe o tipo do líder que o William é. Nunca cheguei a enxergar ele de fato como um chefe, né? Tu vê ele como um líder, realmente uma pessoa que tu pode seguir, e que tu pode confiar. Então, esse é, de uma forma bem resumida, como é que entrou no circuito. E ele fez parte do teu dia a dia, no teu trabalho. Quanto tempo mais ou menos assim, Marcelo? Uns 3 anos? Quanto tempo mais ou menos vocês atuaram É, juntos? isso, nós trabalhamos juntos, uns 3, mais para 4 anos, na verdade, em Uhum. torno de 4 anos. E dentro desse processo, Obviamente, né, nesse, né, 3 a 4 anos mais ou menos, qual que era o teu papel na empresa, né? O que que tu fazia exatamente e qual que era o papel do William, né? Ele era líder, era gestor da unidade, como é que vocês trabalhavam e como é que vocês conciliavam isso? Como é que era? enfim, eu entrei na empresa em 2017 como desenvolvedor de software. Naquela época, o William, ele já era o gestor da unidade, né? O líder de todo mundo na unidade de software. Eu acabei mudando de posição, né? Galgando alguns degraus, primeiro como coordenador, depois, a convite também do William, né? Me tornei gerente, de operações. Então, nos últimos aí 2 anos dessa passagem dele, a gente teve um contato mais direto, né? Comigo respondendo diretamente para ele, sem intermediários. Então, essa era a nossa relação. E como é que era esse dia a dia, né? Não tinha intermediários, né? Como tu citou. Então, como é que era, né? Trabalhar com essa pessoa? Tinha alguma dificuldade? Tinha algum receio? Tinha algum medo? Ou como que ele te deixava, né? Essa relação entre vocês, como é que era? Ele te deixava tranquilo, à vontade? Tinha algum tipo de receio, algum tipo pessoal teu? Ou ele deixava isso muito transparente, muito tranquilo, de uma forma talvez até mais horizontal para que vocês pudessem conversar? Sendo totalmente honesto e transparente, é claro que no início eu tinha receio, mas era por inexperiência da minha parte, por desconhecimento da própria pessoa, né? Então, tu começa a se relacionar com alguém que está num nível acima do teu enfim, a gente é mais conservador e tudo mais. Tinha algum receio, sim, acho que essa é uma palavra que a gente pode usar. E aí, conhecendo o William, começando a trabalhar, desde os primeiros contatos, assim, dá para dizer que, pô, o William é um cara que consegue deixar isso bem claro, né? A questão da horizontalidade, né?
das organizações que ele gosta que a gente tenha, né? Enfim, as coisas como ele deixou definido, enfim, de ter uma acessibilidade, de poder conversar com ele em qualquer coisa, de ter sempre aquela disponibilidade, não ser aquele cara. Obviamente a gente sabe que as pessoas têm agendas e tá tudo certo, mas, cara, ó, não consigo falar agora, vamos combinar hoje à noite, se for o caso, se a gente não conseguir bater uma agenda. E de não te deixar sem uma resposta, sabe? De não te deixar pendurado. Então, pô, esse é um dos pontos, assim, que com certeza para mim o William se destaca. Sensacional, beleza. E por tudo isso, né? Acho que não é muito comum, né? A gente sabe que daqui a pouco um líder ou um gestor ou quem for dentro de uma organização, de noite ele vai te cobrar, ele vai te ligar para talvez, né, questionar o porquê que algum resultado não deu certo, alguma coisa assim. Mas por tudo isso, né, e não te deixar sem resposta, como tu citou, pegando o gancho da tua resposta, o que representa a figura do William para ti no teu dia a dia? O que ele traz para ti a lembrança, né? Já que vocês hoje não atuam mais diretamente, mas o que te remete quando tu lembra da figura do William? O que ele representa para ti? Cara, quando eu penso no... enfim, fechou o olhinho, pensou, pô, que tu pensa, que palavras que vem, né? Ou que sensação, que sentimento. Eu penso em positividade. Legal. O William era o cara que, assim, ó, cara, a gente tava debaixo do mau tempo, e ele era aquele cara que te passava uma tranquilidade. E usava a expressão assim, relaxa, vai dar tudo certo. E isso é uma das coisas que para mim marcou bastante, essa passagem de tranquilidade, né? E eu posso te dizer que hoje, né? Hoje, tendo os meus liderados, é algo que eu me inspiro, né? E tento também passar, né? Porque eu vejo que isso é extremamente positivo para o liderado, para a pessoa que tá vendo, assim, é importante ter aquela segurança, aquela tranquilidade. Então, com certeza me espelham no que a gente passou, né? Nas experiências que eu tive, na vivência que eu tive com o William. Com certeza me inspiro nisso para também ser de tal tipo de líder que eu sou e que eu quero ser. A gente vem falando um pouco mais do lado profissional, né? E claro, mas falar um pouco do William não tem como, né, desassociar o lado humano. E como é que tu encara tudo isso, né, que tu passou e essas experiências que vocês tiveram juntos, destacando o lado humano do William? Tem alguma coisa que tu elenca sendo assim um ser positivo ou ser assertivo desse lado dessa pessoa ser tão acessível, pensando no lado humano dele que tu possa destacar? Sim. Assim, eu nunca consegui ver essa diferença. A gente sempre falava sobre, a gente às vezes usa a expressão, pô, tem o profissional, tem o pessoal e tal. E, e eu não chegava a ver, sentir essa diferença, ou não via essa diferença de tratamento do William para comigo, para os meus colegas, enfim, com todo mundo, com o pessoal dos times. Acho que ele é uma pessoa que tem muita empatia, né? Consegue se colocar no lugar do outro e nunca deixa de levar o lado humano em consideração. Então, cara, uma pessoa com bastante jeito, com bastante tato, que leva sempre em consideração essa parte humana no trato, né, com as pessoas, né? Pô, temos relações profissionais, é claro, mas no fim do dia são pessoas, né? No início do dia. Então, E tu acha sim, que cara. isso é um diferencial dele no sentido pessoal, profissional? E tem mais alguma coisa além disso que tu elencaria assim, poxa, eh, ele tem, além do trato, além do tato, né? Além de saber se expressar, se comunicar, entender, né? Ter empatia, isso tu julga sendo o diferencial para que ele pudesse exercer o papel que ele exercia? Sim, com certeza. É claro que só isso não é suficiente, né? O William é um puta estudioso. Ah, a gente teve altas conversas, assim, sobre os mais diversos assuntos, sabe? Sobre o comportamento humano, sobre, cara, a energia das,
do universo, assim, coisas do tipo, né? Sobre física quântica. Pô, o William é um cara extremamente estudioso, e aqui eu não tô nem falando no sentido técnico, né, do que a gente fazia no dia a dia. Então, pô, um cara com uma baita bagagem de entrega, de conhecimento técnico, já vivenciou tudo isso. Mas o conhecimento dele não é o cara que deixa, que se limita a uma área, é um estudioso, um cara que, se a gente conversar sobre uma coisa hoje, e daqui a 2 ou 3 semanas voltar a conversar, com certeza ele vai ser o cara, sabe aquilo que a gente estava falando, vi tal coisa. A conversa vai fluir, a gente vai conseguir trocar várias ideias. Então tem essa questão do conhecimento, né, que ele tem e que está sempre disposto a compartilhar. Mas acho que tudo isso é potencializado por essa empatia, né, por essa sensibilidade em relação à parte humana das relações. Legal, cara. E eu acho que basicamente isso também te dá a tranquilidade de tu poder se locomover. E o que que eu quero dizer com isso? Né? Entrar numa empresa como programador, né, de software e aos poucos ir galgando lugares. E isso só é possível porque ele permitiu, né? Não somente por permitir por si só, mas também por entender que tu era capaz. E não só isso também, ajudar, né, nessa construção dessa evolução, porque, né, tem requisitos a ser preenchidos, não basta, né, tu ter a vontade e o desejo, mas tu também tem que ter as qualificações, e isso está aliado uma coisa na outra para que tu possa, né, fazer esse crescimento e correr isso. E dessa trajetória, ele te ajudou a te desenvolver, olhando para ti agora, pessoalmente, profissionalmente, e de que forma que ele pôde contribuir para que o Burkhardt, o Marcelo, hoje possa ser gerente de operações, mas começou lá como programador e conseguiu vislumbrar isso ali na frente. Sim. Até eu tive uma conversa em determinado momento com o William, né, quando a gente estava falando sobre... Cara, tinha um momento que eu estava com muita coisa no meu prato. Muita coisa mesmo. E eu estava um pouco frustrado, assim, um pouco perdido com aquilo tudo. Ele, cara, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, vamos organizar essas coisas aqui. A gente está te passando coisas porque a gente sabe que tu dá conta. Chegou um momento que tu precisa de ajuda, vamos sentar, vamos acertar isso. Mas eu sempre fui recebendo diversas oportunidades nesse período. Assim, eu lembro de um exemplo que para mim é super emblemático. Faz 1 ano e meio, né, que a empresa que eu trabalho abriu uma unidade no Canadá e fez a contratação do primeiro profissional que não falava português, um executivo de conta que, enfim, canadense. E aí precisava de que alguém fizesse o processo de onboarding com ele, que falasse um pouco sobre o portfólio da nossa unidade e tudo mais. E aí o William falou assim, cara, é contigo. Eu sei que tu dá conta, vai lá. Cara, eu fiz, acho que foram umas 2 reuniões com esse novo colega. E quando esse colega começou a fazer as primeiras vendas, né, que ele foi de volta assim, tá, e agora, quem que me acompanha nessa venda? Não, peraí, aqui é com o Marcelo. Tudo que for Canadá, fala com o Marcelo. E assim, cara, surgiu uma bela oportunidade nisso tudo. E a gente foi construindo, a gente foi junto, né, fazendo os ajustes, tirando alguns projetos que eu tinha de Brasil. Hoje eu atendo só projetos do Canadá e estou trabalhando junto ao nosso diretor lá do Canadá para minha transferência, para minha ida definitiva para lá. É claro que hoje ela está um pouco, vamos dizer assim, está um pouco indefinida por essas questões de pandemia, né? O Canadá recém voltou, agora foi dia 7, se eu não me engano, abriu de novo as fronteiras para estrangeiros. Enfim, que não tem um fortíssimo motivo para entrar lá, mas enfim, agora a gente começa, tá retomando o trabalho nisso. E muito provavelmente ainda esse ano eu vou ir para o Canadá temporariamente, vou levar a minha namorada, a gente vai passar um tempo lá, vamos avaliar de repente uma ida em definitivo para lá. E, cara, na boa,
isso aqui é o tipo de oportunidade que, como tu falou, é de estar preparado, é claro, é uma função que eu já desempenhava no Brasil, conhecimento de línguas e tudo mais. Mas, pô, foi o William que falou, cara, tenho certeza que tu dá conta, vai lá e faz. Então, acho que é um bom exemplo dessa confiança, desse empoderamento, né, que ele teve em mim, e eu sei que teve com os outros colegas também, né? Com certeza. Não, e eu vejo nas palavras, por exemplo, até na tua reação, quando tu recorda, né, tu faz esse corte, digamos assim, mental para lembrar desse cenário, dessa situação como um todo, a gratidão que tu tem por essa porta que foi aberta. E não só isso, né? A questão da confiança, bem como tu citou, porque, né, uma operação nova num país que não fala, digamos assim, o português, ou seja, uma pessoa totalmente que não se sabe, né, como é que vai trabalhar literalmente, mas que a empresa entende, né, que tu tem a capacidade e, obviamente, né, na pessoa dele, a confiança por tudo que vocês atuaram junto. Isso é bacana demais. Isso tu destacaria como pontos de liderança chave que são os mais significativos na personalidade que ele tem? Sim, confiança é a base de praticamente tudo nas relações humanas, né? Então, ter a confiança, é empatia, é esses itens que eu comentei, com certeza. E como é que tu vê o teu, né, o teu bem-estar? Como é que o Marcelo se vê, né, numa situação como essa? Ele realizado profissionalmente, a ponto, né, de sair do Brasil para uma operação nova. Isso tudo faz com que tu se sinta feliz, né? E, obviamente um desafio, né? Não é simplesmente ir lá para passear, não é a férias, né? Digamos assim, como a gente estava falando em off antes. Mas como é que tu se sente isso a partir dessa oportunidade que ele conseguiu deixar com que tu conseguisse evoluir, que tu conseguisse alcançar os teus voos e teus sonhos? Tu se sente feliz com essa situação? Sim, com certeza, com certeza. Eu não tem como tu não fazer análise, pô, quanta gente gostaria de ter essa oportunidade, né? Então, cara, é algo que eu sou muito grato, né? Ao William e a todo mundo que participou. Claro que não é trabalho de um só, mas com certeza esse pontapé inicial ele não teria acontecido se não fosse a atuação naquele momento do William. E, pá, cara, sou muito grato por isso, né? Querendo ou não, é uma baita oportunidade, não tenho o que falar. Com certeza. E tu acha que dentro de si, vamos olhar um pouco agora para o Marcelo Pessoa, como pessoa mesmo, né? Depois de ter convivido todo esse tempo, né, a gente falava até mesmo dessas viagens, dividindo táxi, almoço, conversas sobre os mais diversos assuntos. Quais as transformações que o Marcelo, olhando para dentro de si agora, ele teve por ter convivido com ele? Que tu poderia elencar para a gente? Cara, eu acho que um amadurecimento, né, Daniel? Tu conviver com uma pessoa que tem uma vivência, uma bagagem, uma experiência, e te mostra uma confiança, te faz amadurecer. Eu criei confiança nos outros também. Isso me fez ter. Eu diria que essa foi uma das coisas que mudou em mim, né? E que é muito importante. Então, esse amadurecimento, esse desenvolvimento da confiança, algumas características de liderança, né? Que às vezes, pô, cara, talvez eu não tivesse vivido antes, né? E que pelas experiências que eu passei nos últimos anos, né? Com certeza com o William, enfim, quando tu vive, tu sente. Me ajudou muito, muito mesmo. E nessa vivência, né, e quando tu sente, quando tu vive isso, certamente passaram por várias e várias e várias situações, sejam elas, né, pesadas e difíceis, e que foram resolvidas, digamos assim, com a tranquilidade, com até mesmo o incentivo do William, e certamente alguma delas te remete à mente agora, de lembrar disso. Compartilha com a gente alguma das experiências que ele pôde ser peça fundamental
que ele, né, trabalhou junto com vocês, que ele pegou junto e até mesmo, por que não, permitiu que vocês pudessem encontrar a solução de algum caso que fosse complicado? Cara, eu não sei vai ser exatamente a resposta que, que tu procura, tá? Mas para mim tem um caso que me veio muito nítido em mente quando foi falar assim, de uma dificuldade, de algum problema. Cara, a gente estava com problema em um projeto específico e antes, cara, liguei para ele e falei, cara, olha só, a gente está com um problema aqui, preciso da tua ajuda. A gente vai ter uma reunião, vai ser difícil com o cliente, vou precisar do teu apoio aqui, vou precisar da tua ajuda. Ele, não, fica tranquilo, me dá o contexto que eu entro junto. Cara, o cliente tava marara. Assim, a gente entrou na reunião e o cliente descarregou. Assim. Eu nunca tinha passado por uma situação assim tão tensa, tão pesada, assim. Um problema tão forte, né? E, cara, o William só escutou. Escutou, 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 escutou. E, cara, enquanto o cliente falava, assim, tu via que o próprio cliente foi tranquilizado. Ele não rebateu nada, não rebateu nada. O cliente foi falando, até que tranquilizou. Ele precisava tirar aquilo do sistema dele. E aí o William conduziu a reunião. E foi uma ótima reunião. Uma ótima reunião. Talvez eu, num primeiro momento, quando o cliente começasse a bater, eu já sabia como rebater. Mas o William estava lá, eu segurei e, cara, aquilo foi extremamente positivo. Provavelmente, se eu tivesse rebatido, ia ter se tornado um negócio muito pior, ia escalar, fica aquele negócio que não funciona. Então, cara, a gente tem uma reunião super produtiva. E depois eu conversei com ele, falei assim, cara, eu achei que a gente ia ter uma reunião horrível, né? De fato, isso foi muito conturbado, foi muito ruim. Mas a gente saiu com um baita resultado. E aí o William falou assim, cara, às vezes a pessoa precisa falar e ele precisa ter alguém que escute. E, cara, que... parece bobagem, sabe? Parece muito simples. Só que na hora que tu tá vivendo, assim, é importante ter alguém que te passa segurança. Pô, aquele dia, como tinha ele, eu sabia. Aqui, só segue. Só segue. Que dá certo. Isso foi um caso para mim que foi bem marcante. Eu não encaro, sabe, Marcelo, como uma bobagem, muito pelo contrário. E eu acho que é nos detalhes que faz a diferença tu ter alguém que possa capitanear isso, que tenha toda a bagagem, experiência, know-how, obviamente capacidade para estar lá, porque não é à toa que chega-se aonde se chega sem ter o conhecimento e tudo aquilo que a gente vinha falando da pergunta anterior. Mas essa situação toda faz com que tu também se sinta, né, tranquilo, como tu bem citou. E eu acho que, né, obviamente, por essas e outras, né, esse exemplo, ele certamente ele é emblemático. Tu entende que ele é a pessoa certa para desenvolver liderança, seja pessoal, seja empresarial, seja para corporações, o que for. Tu entende que ele é a pessoa correta. Sim, sim. Eu acho que em alguma das perguntas anteriores eu falei assim, pô, eu enxergo o William como líder, não é um chefe. Sem dúvida. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. E assim, no passar, né, desse cajado, tem alguma coisa assim que tu possa dizer assim, poxa, em casa mesmo, né, pensando no líder que tu te tornou, porque tu se tornou hoje um líder imbatível pessoalmente, porque tu tem hoje coragem, né, querendo ou não, embarcar para o Canadá numa situação totalmente adversa, num país completamente diferente do nosso, tu desenvolveu uma coragem que talvez nem tu sabia que tu tinha. Isso no teu dia a dia, ele também representa para ti, como pessoa, como desenvolvimento, como ser humano, de tudo isso que tu aprendeu? Pode fazer a pergunta de novo, por favor? Não, no caso assim, eu não tenho desenvolvimento pessoal. A tua coragem, ela foi adquirida com base nessa experiência de ter uma pessoa do teu lado, de estar ali só ouvindo. E, poxa, é nesse detalhe que esse cara se destacou. E aí tu traz isso para a tua experiência pessoal como vida, como coragem, como desenvolvimento pessoal?
Com certeza, isso eu imagino que tem algumas características que a gente pode dizer que são inatas, mas quando tu tem um acompanhamento, tu potencializa. Ah, eu já tenho isso, ok. Mas quando tu tem uma mentoria, quando tu tem um acompanhamento de uma pessoa que realmente sabe fazer essa mentoria, tu potencializa. Então, a resposta é sim, sem sombra de dúvida. Sensacional. Cara, eu tenho mais 4 perguntas para te fazer em formato de bate-bola, mas eu preciso te agradecer carinho, atenção em atender a gente. É uma quarta-feira, é dia de jogo, a gente sabe muito bem que a gente tem o nosso momento de lazer, mas certamente fazer um trabalho como esses é porque a gente tem uma certa afinidade e é uma troca, né? Por tudo aquilo que representa a figura do William, até mesmo para poder contribuir com um projeto novo que ele está abraçando e aí incumbiu a gente também de estar aqui conversando com tantas e tantas pessoas. Então, preciso te agradecer imensamente o carinho, a atenção. A gente vai fazer um bate-papo, jogo rápido, para que a gente possa encerrar essa conversa de casa para casa. Se tu pudesse sintetizar de maneira rápida, obviamente, em uma palavra, o que ele representa para ti? O que o William representa para o Marcelo Burger? Qual palavra seria? É líder. Líder, tá bom. Tem alguma palavra que tu consiga resumir o que o William pode fazer formando lideranças? Pode até ser frase, não tem problema nenhum, mas a capacidade que ele tem em formar lideranças é resumida de que forma? Em qual palavra? Na busca pela excelência, eu diria que é isso, é sempre mirando a excelência. O trabalho é feito sempre voltado a isso. Sensacional. Tem alguma palavra que tu possa traduzir essa parte que a gente falou, pensando no ponto de vista pessoal que em ti mudou? Qual palavra seria essa, dessa convivência que vocês tiveram? Mudou em mim nesse período. Cara, eu vou ser repetitivo aqui, Não tem problema. mas o senso de liderança, de confiança, especificamente, né, aquela relaxa, vai dar certo, é praticamente um mantra pessoal, sabe? Essa confiança de que, cara, fica tranquilo, a gente vai alcançar as respostas, vai dar certo, é sentar e trabalhar, é algo que com certeza mudou em mim. E isso hoje tu consegue cortar, fazer uma diferenciação entre o Marcelo antes de conviver com uma pessoa que tem uma sinergia tão grande e depois de ter passado por isso. Eu comentei antes, né? Que pode ter algumas características que quando faz uma autoavaliação, considera, não, mas eu tenho isso aqui já bem desenvolvido, isso aqui é meu, é uma característica minha pessoal, mas, pô, passa por uma experiência como essa e potencializa. Então, sempre dá para melhorar. Isso é algo que eu tenho certeza. Para fechar, a gente já falou, eu tenho quase certeza da resposta que tu vai dar, mas preciso fazer a pergunta para ti. Tu recomendaria o William como mentor de lideranças de pessoas, empresas, corporações, enfim? E por que tu recomendaria ele? Sem sombra de dúvidas. Eu recomendo pelo que eu vi, não é pelo que me falaram, é pelo que eu vivenciei, né, de transformação, de mudança nas empresas, nos clientes que nós atuamos juntos e nos profissionais, nas pessoas. Então, tu pode ver o impacto que essas mentorias, que conversas, que ter o direcionamento certo, o impacto que isso gera. Então, sim. Sensacional. Cara, te agradecer imensamente o carinho, a atenção. Certamente a gente precisa aí honrar e mudou para mim esse convívio, infelizmente por pouco tempo, atuando diretamente ao lado dele, mas agora mais próximo, tenho certeza que impacta em mim conversar com vocês, conversar com ele diretamente. E eu tenho certeza que isso também é um agente transformador na vida de cada um de vocês que pôde atuar do lado dele. Então, cara, obrigado mesmo de coração, a disponibilidade, o carinho, a atenção. Bom jogo. Valeu mesmo de coração. E aproveita, cara. Aproveita. É uma baita oportunidade essa, cara.
é um baita crescimento. Não tenha dúvida de que já sou outra pessoa só pelo fato de poder acreditar. Eu acho que essa que é a grande verdade. Quando a gente tem alguém que acredita na gente e olha isso, mesmo que de longe, mesmo que de fora, mesmo que não seja do ciclo, é para mim uma grande oportunidade e uma responsabilidade, mas não deixa de ser alguém que acreditou no potencial que talvez muitos outros não viram. E isso certamente eu devo a ele também. Deixo aqui meu depoimento. Que legal, cara, que legal. Fico bem, bem feliz. E tá aí mais um corte, hein? Com certeza. Bom Show de jogo, bola, irmão. Daniel. Bom Valeu. jogo aí, cara. Um Bom abração. Até descanso. mais. Até mais. Valeu. Igualmente. Tchau, tchau.